Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai para a sessão de debate. Estamos aí mais ou menos, vamos lá, 20 minutos. Quem quer? Microfone. Quem quer falar? Rapaz, queria perguntar se você entende. pega o microfone aqui. Qual dos dois? Não, tem que ter. Qual dos dois? Queria te perguntar se o perigo, quando perigo, esquecer que o ser se esquece. Você quer? Não escutei. Esquecer que o ser se esquece. Que é isso? É. Sim, é. É o envio do ser como um princípio epocal da nossa época. Assim, você conhece a obra de Heidegger? Pronto. Assim, a gente costuma... O tema mais corriqueiro da obra dele é a técnica. A gente tem uma noção que seja técnica. A técnica é, o colega aqui falou, é o desaparecimento do homem, né? O pensar a totalidade do ente a partir de uma disposição total do ente. O perigo não é diferente disso. Técnica, a essência da técnica, Gestel, é o envio do ser. É o próprio ser. Então, a maneira como esse ser se envia em nossa época, ou seja, a maneira como ele rege a totalidade dos entes, se mostra para o homem em nossa época, é a maneira de se esquecer de si mesmo. Porque não é o homem que esquece o ser. Essa é o que eu acredito ser a má interpretação acerca dessa questão em Heidegger. Costuma acreditar que seja nós que somos responsáveis pelo esquecimento do ser. Não, nós não somos responsáveis pelo esquecimento do ser. Ele se envia como esquecimento. Por isso que é perigo. Aonde tem a possibilidade da volta, do retorno, para pensar o ser se enviando como esquecimento, é quando a gente reconhece que esse envio do ser até nós é como um perigo. Assim, eu acredito que esse texto de Heidegger, esse texto à volta, o texto é bom, né? Porque você falou muito como da questão da técnica. Mas uma técnica eu só a questão da técnica. E da volta eu nunca li. É uma resposta a... Não. É uma continuidade, né, do caminho de Heidegger. Heidegger, assim, primeiro, é como eu já falei previamente. A gente lê Seritempo, acho que isso é um toque total aqui, se não for, alguém corrige. Mas a gente lê Seritempo e a impressão que a gente tem é que, pelo menos a pergunta que fica, né, não só como estudante de filosofia, mas como homem, é que parece que a responsabilidade do esquecimento do ser é nossa. Já esse Heidegger tardio parece que revisa a sua própria questão, faz um revisionismo de si mesmo e apresenta a questão não como uma responsabilidade do homem por esse esquecimento, mas que o ser se envia como já o esquecido. E o homem apenas aguarda, né, um lugar seguro da realização do ser, ou seja, o homem transmite a realização do ser a partir da linguagem, né, para a realidade. A gente compreende por realidade. Não sei se foi claro, mas a ideia do trabalho era essa, que era pensar, mesmo que de forma simples, eu acho que é simples mesmo o pensamento, que era retirar essa interpretação macaqueada do que é essa relação entre homem e ser. E apontar mesmo e demonstrar que esse período epocal que governa a nossa época é o próprio ser. O perigo, a técnica, ou seja lá, essas locuções, porque as locuções não limitam o pensamento. Aí é que está. O que eu acho interessante na leitura completa do Heidegger, que você vai ver, né, às vezes, tratar a mesma coisa por locuções distintas. E aí você vai percebendo que a tarefa mesmo própria de a gente tentar se acertar acerca da obra do pensador e arrazoar ela, se torna cada vez mais difícil quando a gente vai seguindo os passos dele. E a gente pensa, alguns até imaginar Heidegger 1, Heidegger 2, Heidegger 3. Talvez, acredito que seja mais a questão didática da apresentação. Mas é um homem amadurecendo com as suas próprias questões. Né? Não sei se fui claro assim, com relação a isso. Espero que sim. É uma questão importante para mim. Eu queria fazer uma questão para também que pega justamente o que me colocou. Eu também não conheço esse texto, quero até pegar a referência que você. Mas se quiser eu te dou. Pode ser depois. Você falou, respondeu a ele, que é uma continuidade da questão técnica. Eu queria
você pudesse colocar alguma coisa em relação a eles dois, rapidamente, em paralelo, e se existe alguma diferença, alguma ruptura entre os dois, ou se esse texto é simplesmente a explicitação do que é o Gestel, se tem alguma coisa além disso. Não é um rompimento, não. Mas você vê como uma pura continuidade, tal qual, como se fosse tal qual, a segunda parte. A questão da técnica ele só apresenta como a essência da técnica, a Gestel, e faz alguns aceros. Já em A Volta, o que a gente tem é o pensar do que é isso a Gestel. Não só a apresentação do problema, mas o pensar mesmo a Gestel. Seria no sentido assim que uma leitura apenas da questão da técnica seria insuficiente, como se fosse uma obra completa? Não. Okay. Mais alguém? Eu falo algo. Não, cara, porque é o seguinte, minha instrução que eu tenho Ele? Eu? Alfredo. E também uma proposição são duas perguntinhas que tem muito a ver. Eu entendo, assim, em termos de alguns tradutores que eu faço do pai, que a crítica que o Heidegger faz à técnica parece ser já projetando para aquilo que depois ele vai chamar de tarefa do novo pensamento. Né? Um texto já bem na sua maturidade, vamos dizer, um texto bem posterior. Assim. Essa é uma leitura que eu faço do Heidegger, né? Que a técnica, essa leitura que você faz, a técnica já é. Só que o que eu queria salientar, talvez seja uma crise que eu tenho com o Heidegger, na verdade, é se, por exemplo, se você colocando que o Heidegger, depois quando ele coloca justamente esse ponto, que na verdade não é o homem, nem a metafísica que criou toda essa questão do esquecimento do ser, mas que faz parte do próprio destino do ser, o ser se mostrar esquecendo-se, né? Ou ele se envia, como se eu estou usando, o ser se envia se velando, né? Ele se faz durante a história, ele vai se mostrando, velando a partir de Aristóteles, por exemplo. A questão seria se com isso, se o ser é ele mesmo, o causador disso, ou no sentido de que faz parte desse do esquecimento, se é possível, então, tematizar o perigo, então se faz sentido ainda tematizar o perigo, ou se de fato ainda é possível criar esse novo pensar. Não sei se me fiz entender. Porque se o ser é ele mesmo, vamos dizer assim, se é parte do destino do ser, se o ser se destina a ser esquecido ou ser velado, se ele se destina a tal modo, de que modo então ainda é possível tematizar esse perigo enquanto ser? Porque parece que a gente entra no paradoxo. Então, quando que teremos acesso ao ser? Nunca. Então, ainda é relevante, então, tematizar o ser tal qual, assim pensar? Não, no texto. Você ia continuar a pergunta? Não, aí eu queria só colocar a questão da pergunta para ele, só para a gente fechar, se o argumento do professor Vieira, né, que você citou, se a técnica só gosta de chamar tecnicamente falando, nesse sentido, se isso tem sentido no mais grau, parece que no mais alto grau de pragmatismo, para a gente que não faz sentido. Você não pode perguntar para uma máquina se ela é bom por si mesma, assim. Parece que deu para os próprios pragmáticos, vamos pegar o Billy Jane, por exemplo, que qualquer ideia útil no indivíduo, ela tem validade, tem valor de validade. Se de fato você concorda com isso, me parece que até mesmo num alto grau de pragmatismo, a técnica ela ainda teria uma utilidade para aquele que é mais ou menos isso que você entendeu. Pronto, no texto, assim, o que Heidegger nos ensina como um método, ou seja, ele apresenta como um erro de método do pensamento ali, que pode ser conjecturado, pensado, é a ideia de que
se o ser se envia como um esquecimento, mas se nós não conhecemos isso, se é o homem que instaura o ser, se é da responsabilidade do homem isso, é o que vale a dizer, e ele diz isso no texto, no próprio texto, é o que vale a dizer que o homem é o que determina a essência do ser. Você compreende? E no mesmo texto, a volta, o que ele... a sua questão, a sua pergunta talvez não seja por não ter lido o texto, que é deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se o ser se envia como esquecido, quando é que ele vai se enviar como claro? Não é isso? Se um dia isso... Não, eu não sei se é relevante, então, manter a ideia de manter a ideia da tematização do ser, porque, percebendo esse paradoxo, que é ele mesmo que produz o ser, sempre é relevante manter uma questão do ser para chegar a um novo pensar. Essa é a questão do texto. A questão do texto é justamente essa. O homem tem a responsabilidade de pensar o perigo. Porque a ideia do perigo era qual? Se você se lembra. A ideia do perigo é justamente o fato de que o perigo não se apresente como perigoso. Então, o que o texto propõe é que para que o ser não seja esquecido de si mesmo para todo sempre, tendo em vista que não vai ter ninguém para recebê-lo e para tratá-lo a partir da linguagem, apresentá-lo a partir do domínio do ente, ele tem que ser pensado, mesmo como envio do esquecimento da sua própria essência, da sua própria verdade. Ele tem que ser pensado, mesmo como perigo. Não é simplesmente constatar, é um perigo e abandonar a ideia. Não, é pensar nos desdobramentos desse perigo. Um dos desdobramentos desse perigo, que Heidegger nos orienta, e a gente pode fazer isso no decorrer da vida, pensar, é a Gestalt, a essência do que a gente compreende por técnica. Estou claro agora? Espero. Eu realmente não sei se eu entendi a tua pergunta, mas eu vou responder, e aí dependendo do que sair, você... a concepção de técnica, em primeiro lugar, o Álvaro Vieira Pinto ele não diferencia técnica de tecnologia. E assim, para ele se confunde, né? Porque o próprio processo de hominização é um processo de tecnificação. E uma coisa que eu ainda estou investigando é se dá para identificar tal qual, para ele, técnica com cultura. Enfim, ainda não cheguei a essa conclusão. Mas ele tem um argumento de que a técnica ela é em essência boa. Agora, esse em essência não significa que ela é sempre boa. No seguinte sentido, a técnica ela pode ser má, mas isso é um acidente, é uma, digamos assim, uma utilização negativa. Mas a essência da técnica, e aí assim, dá para ir realmente na origem, né? É que ela surgiu como uma forma do humano, digamos assim, resolver problemas. Ele, como os animais têm os aparatos e o humano não tem, né? Ele tem que, através da técnica, digamos assim, se elevar. Então, a origem da técnica não é esse desvio, como eu vou utilizar a técnica para subjugar a outra pessoa, não, é para ter uma relação com a natureza de forma mais satisfatória, digamos assim. Então essa é a concepção dele de técnica como essencialmente boa. Agora, o argumento dele também é justamente esse, e no grau mais absoluto mesmo, de que qualquer concepção moral ou outra, estética, ou que seja, não é para a técnica em si, é para quem usa a técnica. Porque mesmo uma técnica automatizada, sempre é o homem que construiu e que direcionou ela. Quem mais? Beleza. Eu gostaria de entender assim, mais diretamente, caracterizaria o niilismo no pensamento kantiano e como Heidegger
pode parecer fácil responder essa pergunta, mas para respondê-la adequadamente, há que se entender o que é idealismo, que é exatamente o que Nietzsche critica. Para ele, o idealismo é, digamos assim, a forma mais extremada do niilismo. E o niilismo é a negação do sentido da Terra. Essa é uma expressão nietzschiana, o sentido da Terra. É a valorização demasiada do mundo das ideias em detrimento do mundo das coisas, dos entes. Porque é por isso que eu falo que o divino deve ser considerado posteriormente a entidade do ente. Então, há que se lembrar dos entes, não em nome de uma referência ideal no além-mundo, no além das nuvens, mas aqui, descobrir o sentido da Terra, o sentido do homem, de uma forma imanente e não transcendente. Nietzsche critica a tradição do transcendentalismo representado pelo idealismo, que tradicionalmente é vinculado à figura de Platão. Sendo que Nietzsche entende, e isso é muito provocativo, e muitas pessoas não entendem isso quando leem Nietzsche, que deve-se dissociar necessariamente Platão do platonismo. A leitura que Nietzsche faz de Platão é que Platão não teria sido um dualista da maneira como ele se torna na leitura que atrás. Então, quando ele se põe como anticristo, na verdade você tem que entender que é anti-platonismo cristão. E é esse niilismo que ele critica. Palavras dele é que o Evangelho morreu na cruz. E o Evangelho o quê? O Evangelho morreu na cruz. Ou seja, o último cristão foi o Cristo. Como Heidegger, continuando a pergunta, ele trabalha essa concepção niilista na obra do Nietzsche. Eu acredito que a leitura que Heidegger faz de Nietzsche é uma das leituras mais lúcidas que eu conheço. E é tão poderosa que eu, quando fui escrever a minha dissertação de mestrado, eu fiz questão de deixar para começar a citar alguma coisa de Nietzsche quando faltava apenas um mês de prazo para eu entregar, para eu não me influenciar demais, porque senão seria, digamos, Heidegger falando através de mim e não eu falando, citando Heidegger, tão poderoso que ele é. O meu amigo Heidegger Júnior, que está aqui do meu lado, pode confirmar isso que eu estou dizendo. Mas o que eu digo, eu acredito que o pensamento de Heidegger sobre essa questão é basicamente o pensamento nietzschiano. Eu acredito que, nesse sentido, ele cola muito bem em Nietzsche. Ele concorda com Nietzsche em sua crítica ao hegelianismo. Então, se eu tiver que responder essa sua pergunta dentro de um contexto historicista, a razão principal pela qual Heidegger concorda com Nietzsche, abraça as ideias de Nietzsche e tenta torná-las mais claras é exatamente porque Heidegger é um grande anti-hegeliano. E Hegel como representante de um desvio do platonismo, de um outro desvio do platonismo. E para responder isso de uma maneira mais complexa, você tem que ver a leitura que Heidegger faz de Schelling, que foi negligenciado por conta do hegelianismo. Então, é um diálogo muito complexo, porque os 6 dias da criação, como eu falei, passam por superação de momentos da história da filosofia, e todos esses momentos ainda precisam ser superados. Então,
lembrando os 6 dias, o primeiro momento é o momento de Platão, o segundo momento é o momento do platonismo, o terceiro momento, se não me falha a memória, é o momento do kantismo, o quarto momento é o momento do positivismo, o quinto momento é o momento do próprio Nietzsche e o sexto momento ainda haverá de vir. E nesse sexto momento é o momento heideggeriano, é o momento onde ele se insere. Heidegger se coloca no sexto dia dentro dessa escala aqui. Mas é muito difícil responder isso aí porque, digamos, é motivo para uma outra tese. Ok. Que tipo de trabalho do Heidegger o senhor daria para... Todos. Apesar de ser um mau conhecedor do grego, Heidegger inventava muito bem quando não sabia. E nas invenções dele ele era genial. Ele dava palpites sobre certas coisas que muito tempo depois se confirmaram como intuições poderosas. Daquele tipo, se não deveria ter sido. Então, Heidegger é um grande historiador da filosofia antes de ser um grande filósofo. Então, para entender, ou ter a pretensão de entender a obra de um pensador com a estatura dele, o ideal é que a pessoa leia tudo que ele escreveu. Ótima sua recomendação. Cuidado que ser reducionista ou limitar isso ou aquilo. Ok, só isso. Tem mais? Seguinte, Idris, tem uma questão com você, meu amigo. É o seguinte, a gente sabe que o Heidegger trabalha, principalmente num segundo momento, né? A questão de Nietzsche como aquele que supera, digamos assim, a metafísica, que traz à metafísica o seu limiar. Mas, ao mesmo tempo, o Heidegger afirma que Nietzsche ainda se encontra dentro de preceitos metafísicos. Eu queria que você falasse algo a respeito disso. É interessante que essa atribuição que Heidegger faz a Nietzsche, ele também faz em relação a Schelling. Schelling também seria, digamos assim, o pensador mais importante do idealismo alemão, aquele que leva o idealismo alemão ao seu acabamento. A importância do pensamento de Nietzsche para Heidegger é principalmente pelo grande conhecimento que Nietzsche tinha da historiografia filosófica. O trabalho que fez com que Nietzsche fosse aceito como professor na Universidade de Basileia sem ter um doutorado foi um trabalho sobre as fontes de Diógenes Laércio. E eu posso dizer, de certa maneira, sem estar sendo muito petulante nisto e discordando, de certa maneira, do professor Casanova, que vai falar mais tarde, que, ao invés de Husserl, a referência principal na formação da maneira de filosofar de Heidegger foi Nietzsche. Porque é uma maneira, digamos assim, historicizante. Sendo que para você corrigir a história, você reescrever a história, você precisa conhecê-la muito bem, mostrando os seus momentos de acerto, seus momentos de erro. Então, Nietzsche representa o acabamento, essa a palavra, a Aufhebung da metafísica, por ser aquele indivíduo que percebe os tropeços do esquecimento do ser. Então, nesse sentido, Heidegger projeta em Nietzsche a função de ser o precursor maior daquilo que ele vai fazer, que é reconduzir a pergunta fundamental, que é aquela dos pré-socráticos. Não é à toa que Nietzsche era um grande apaixonado dos pré-socráticos, que chamava de pré-platônicos, inclusive,
Ou seja, e por isso que eu estou sempre lembrando aqui a importância de se ler esses pensadores na sua extensão toda. Porque são pensadores que conhecem profundamente a história da tradição filosófica, conhecem as repetições, conhecem os ensaios mal sucedidos, e todos eles, para serem bons, têm que cometer um certo parricídio. Eles têm que matar o próprio pai filosófico. E nesse sentido, o maior pai filosófico de Heidegger é Nietzsche. Então, para ser tão bom quanto Nietzsche, ele tinha que escrever algo além e dizer, não, o cara é muito bom, mas ele ainda está inserido dentro da tradição que ele critica. Mas ao fazer isso, ele também se insere na tradição, e se não fosse isso, a gente não estaria aqui depois falando de Heidegger como um personagem histórico também, que teve o seu momento. Né? Quem mais? Tem uma pergunta pro Teumir, né? Teumir mesmo, né? Isso mesmo. O seguinte, você falou sobre a questão de Heidegger enquanto pensamento de um retorno ao pré-socrático, né? Um retorno a Parmênides. Eu queria que você me falasse algo sobre, assim, digamos, em que âmbito o esquecimento do ser é recobrado por Heidegger a partir do dizer de Parmênides, por exemplo, que vem de ser e pensar são o mesmo. Como é que se dá esse resgate? Como é que a história do ser pode ser resgatada a partir de um pensamento que se encontrava mais puro, digamos assim, mais homogêneo e, de certa forma, mais violento também, como é o pensamento de Parmênides, né? De uma fúria lógica e ontológica ao mesmo tempo. Falasse um pouco sobre isso aí. Eu fiz a citação sobre Parmênides aqui para fazer uma correlação com o pensamento de Aristóteles e, digamos assim, as exigências categoriais lógicas acerca das condições de possibilidade de se pensar qualquer ente, né? Então, assim, no caso aqui, a minha citação sobre Parmênides teve em vista fazer uma relação entre os categoriais, né, e os existenciais, ao mesmo tempo mostrando, já a partir do texto da preleção sobre o que é metafísica, as dificuldades que o pensamento que se detém no princípio de identidade e nos princípios lógicos vai encontrar, por exemplo, para abordar a questão do nada. Bom, Heidegger vai colocar que, digamos, esse esquecimento do ser, ele vai justamente se dar a partir, digamos, de pensadores como Platão, como Aristóteles, e como até o Edrizzi falou, né, e eu tinha bem citado anteriormente, Heidegger ele tem um interesse muito profundo pelos pensadores pré-socráticos, como pensadores, às vezes alguns chamam pensadores originários, outros chamam nem são filósofos, né? Uma certa predileção, né? Ele faz um corte, né? E aí, como ele fez um corte ao escolher determinado aspecto do pensamento de Nietzsche, quando ele faz determinado corte em alguns momentos da história da filosofia, por determinados termos, palavras, ele também faz um corte na história da filosofia antiga entre os pensadores que são mais originários, aqueles que inauguram o pensamento e a busca pelo ser, e aqui, digamos, aqueles que começam a vislumbrar ou a produzir esse afastamento, né? O próprio Heidegger, né, escreveu um texto, né, sobre o próprio Parmênides, né? Então, assim, o que eu percebo nessa questão do próprio Parmênides, e às vezes até uma falta muito grande na própria universidade, e às vezes nos próprios pensadores contemporâneos, que seria esse afastamento, né, em relação aos pensadores antigos, à filosofia antiga, o que a gente percebe é que o que Heidegger vai valorizar justamente esse momento inicial do pensamento, quando tematiza aqueles aspectos mais importantes para o pensamento filosófico, né, daí em diante. Mesmo que quando você vá tentar negar, você acaba por afirmar ou implicar esse pensamento ou estar subsumido nesse próprio pensamento, né? É muito interessante como muitos pensadores começam a filosofar a bovo, né, assim, do novo,
e quando você percebe, ou ele lá na frente vai cair por determinadas carências, ou então pela omissão, digamos assim, das suas próprias fontes, né? No caso de Parmênides, o que você percebe, o que nós podemos perceber, né, é essa profunda intuição, né, epistêmica, né, que caracteriza o modo do que deve ser pensado. E o que deve ser pensado é aquilo que é, né? Claro que nós vamos encontrar uma série posterior, né, de categorizações e demonstrações das implicações desse pensamento, seja lá, digamos, né, numa figura como Gorgias, das dificuldades embutidas em pensar essa identidade, quando também a negação é uma forma de identidade, mas essa intuição que caracteriza o ser como objeto do pensamento, como objeto, digamos, do horizonte, não somente, digamos, de busca sobre o real, mas das condições epistêmicas, eu acho que é fundamental. A gente pode até pensar que, no fundo, o próprio pensamento de Heidegger, lá na frente, quando ele vai colocar justamente a existência como foco, como locus dessa pesquisa, se afastaria desse horizonte epistêmico, né, que vai depois degringolar na própria lógica, né? Mas não. Então, é dessa força, dessa intuição, digamos assim, dessas intuições básicas, né, preliminares, que inauguram a própria filosofia. Você, por exemplo, quando vai pensar, Nietzsche, como o Luiz colocou, Heidegger remonta muito ao pensamento grego, né, como uma forma de você pensar determinados aspectos da própria filosofia, né, digamos, a aletheia, o próprio, né, o toon e tudo mais. Você vai perceber que, sobre determinados aspectos, né, o pensamento grego, por ter tematizado em primeiro momento essas questões, ele se torna fundamental para você dizer, ou então, para não dizer, você tentar retomá-los e dizer em que eles não alcançaram, né? Por exemplo, o rapaz colocou a questão ali da bomba atômica, eu achei interessantíssimo, né? E até fiz aqui algumas anotações, porque me chamou a atenção, né? É como se um dos problemas básicos que a gente percebe é que a técnica é boa ou má, né? E isso só acontece, esse pensamento só acontece porque a gente faz uma dicotomia entre o homem que faz a bomba e a bomba em si mesma, e como se, por exemplo, a gente pudesse pensar uma bala de fuzil. Eu sempre gosto de pensar a bala de fuzil e a bomba atômica, né? A bala de fuzil é projetada para, ao penetrar no objeto, fazer um buraco de 15 vezes o seu tamanho. Ela foi projetada, né? Você dificilmente vai poder plantar rosas com rifles, né? Então, na verdade, você não pode dissociar o objeto, digamos, daquele que o pensou, do seu próprio fim. Pensar até da maneira como você pensou assim, me colocou de forma interessante, né? Que a bomba atômica, ela por si só é bela, né? Como se a gente poderia, então, de certa forma, preconizar que todas as bombas atômicas, para realizar seu próprio bem, deveriam ser detonadas, né? Então, assim, porque, na verdade, elas não foram criadas necessariamente para nada que não fosse a destruição em massa. Então, essa dicotomização entre, digamos, o horizonte do homem que cria e o horizonte do objeto criado, e muitas vezes, digamos, esse processo, né, de hipostasiação que você colocou, né, ele parece como, de certa forma, um limite para a gente pensar a realidade. O que eu percebo em Heidegger é esse retorno para pensar além, e esse retorno, digamos assim, a pensadores originários, para pensar a implicação de tudo que está embutido no pensamento desses autores. Então, o resgate tanto a Heráclito como a Parmênides, ele representa essa possibilidade de um retorno, talvez, e necessariamente de uma superação em relação a outros aspectos que eles não vislumbravam quando pensaram e quando propuseram suas próprias questões, né? Muito bem. O que mais? Você falou em parricídio, e aí me lembrou do Schopenhauer, que o Nietzsche comete um dos parricídios mais eloquentes. E recentemente, fazendo leitura de Schopenhauer, eu pude ver, talvez de algum modo indireto, não sei, talvez uma influência ou algum modo, não sei, mas me lembrou algumas vezes do Heidegger. Será que tem como dizer que há... No caso do Nietzsche, com relação ao Schopenhauer, o Schopenhauer não tem problema com historicidade, o Nietzsche introduz esse problema com historicidade, como você falou ainda há pouco. E no caso do
Heidegger, tem como aproveitar essa filosofia do Schopenhauer? O conceito de vontade, Schopenhauer, é essencial a toda a tradição posterior alemã. Então, até a própria vontade de poder, a vontade de verdade, são diretamente ligados a isso. Eu gosto sempre de lembrar que, em alemão, a palavra Will significa não uma intenção, mas um processo em andamento. Então, todas as filosofias do processo, e o que são filosofias do processo? São aquelas filosofias que não se apegam à substância, não são ontologias, são, de certa maneira, meontológicas. Todas elas bebem muito em Schopenhauer. E é essencial para o pensamento de Schopenhauer o pensamento de Heráclito. E se você conecta Heráclito com o bom Platão, aquele que não foi corrompido por Sócrates, com Nietzsche, você chega facilmente a perceber qual é a importância de Schopenhauer para Nietzsche e para Heidegger. Por isso que eu digo, é essencial que a pessoa conheça a história da filosofia para poder perceber essas transformações, esses usos, essas apropriações de pensamento. Porque na hora em que Nietzsche se torna um parricida, ele primeiro é parricida de Schopenhauer, depois ele é parricida de Wagner, ele é parricida do próprio Platão, ele é parricida da tradição cristã na qual ele se insere por ser filho e neto de pastores, ou seja, é uma metralhadora giratória destruindo tudo aquilo que vê para poder criar um espaço de se erguer algo diferente. E nesse espaço criado pela negação da negação é que Heidegger disse: cheguei, é aqui que é a minha praia. E com muita propriedade, né? Não é à toa que são indivíduos que são estudados em cursos de filosofia em qualquer canto do mundo, hoje em dia. Seja em Teherã, seja em Kyoto, seja em Natal, esses pensadores têm que ser lembrados e lidos. Eu queria só pegar um gancho dessa pergunta, porque é uma pergunta bem rápida e, embora complicada, pode ser respondida rapidamente. Tem muita relação com a minha tese mesmo. Então, por isso eu já tenho uma resposta para ela, eu queria ouvir a sua, Luiz. A cada vez que Heidegger se volta uma posição destrutiva, digamos assim, a noção de vontade na tradição. Né? Em vários locais ele faz isso, geralmente conduzindo a discussão da vontade de poder. Mas, na caracterização geral que Heidegger costuma fazer da vontade, nessa crítica, nessa desconstrução, se você acha que, na sua leitura, que essa caracterização que Heidegger dá atinge o pensamento de Schopenhauer, a vontade em Schopenhauer. Que se a crítica atinge Schopenhauer, com certeza, de certa maneira, sim. Agora, extrapolando e delirando um pouco em cima da sua pergunta, eu diria que o que Heidegger pretende, lendo Nietzsche nas entrelinhas, é fazer uma fusão da ideia de schopenhaueriana de vontade com a ideia de conatos, que está lá em Spinoza e está lá na monadologia de Leibniz, para poder entender o que é o Dasein. Então, o Dasein, ao meu ver, é essa mistura da vontade com o conatos. Aí você, se for estudar, digamos assim, a proto-história do conceito de conatos, eu acho que Heidegger buscou fazer essa fusão quando ele pensa o Dasein. Ou seja, ele canibaliza Schopenhauer para poder fazer algo próprio. Isso ele faz com muita propriedade. Né? E aí, pessoal? 2 minutos.
Obrigado.